Fala pessoal, Miguel aqui falando com vocês, gravando mais um vídeo para o nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar calculando a média dentro do Excel. Bem, para quem não entende o que seria média, de maneira geral, média aritmética, né, é o cálculo de um grupo de números dividido pela contagem desses números. Então, talvez eu tenha falado um pouco de grego agora para vocês e eu vou tentar explicar de maneira mais simples, né? Então, vamos imaginar que tem um grupo de números. Então, eu tenho o número 2, número 3, número 7, talvez o número 8 aqui e o número 10. Então, esse é um grupo de números. Eu tenho 5 números. A soma desses números aqui, vamos lá, vamos fazer a soma deles, daria o número 30. Então, esse grupo de números, certo? A soma deles daria o número 30. E qual é a média aqui nesse caso? Então, seria igual a soma desses números dividido pela quantidade de números que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui 5 números. Então, a minha média nesse caso aqui seria 6. Por exemplo, se eu tivesse aqui apenas 4 números, né? Então, eu precisaria modificar aqui o meu cálculo. Não é mais 5, são 4. Então a minha média aqui seria 7. A soma desses 4 números seria 28, dividido pela quantidade. 1, 2, 3, 4. Então 28 dividido por 4 daria 7. Então, de maneira geral, ou bem, explicando de maneira bem simples, isso seria média. Então, como é que eu posso calcular média através de uma fórmula dentro do Excel? Sem ter que fazer essa contagem de números aqui, né, que nós precisamos fazer aqui, contar quantos números tinha, ou a quantidade. Então, eu posso fazer isso através de uma fórmula dentro do Excel. Então, num cenário real, imagine o seguinte, que você tenha a sua empresa aí faturando todos os meses ao longo de um ano, e esse é o faturamento da sua empresa ao longo desse ano. Perceba que ao longo desse tempo, desse um ano, o faturamento ele oscila muito, né? Então, em alguns meses eu faturo um pouco acima de 40 mil reais, outros meses abaixo de 35, outro mês 52. Final do ano eu faturo muito bem, 55, 57 mil reais. Então, é um faturamento que ele oscila muito, né? Como é que eu faço para calcular a média desse faturamento? Saber, na média ali, quanto é que eu faturei por mês, né? Durante um ano. Então, a fórmula de média dentro do Excel é igual a média, eu coloco média com acento, certo? Abro parênteses e eu seleciono o intervalo que eu quero calcular. Então, o intervalo que eu quero calcular é esse aqui, fecho parênteses e eu dou um Enter. Então, a média do meu faturamento ao longo de um ano é esse valor aqui, certo? Então, agora eu sei quanto eu faturei por mês em média durante um ano. Agora, só para ajudar vocês nessa fórmula, né? Por exemplo, em um dos meses eu tivesse faturado aqui, por exemplo, zero, então essa seria a minha média. Mas note o seguinte, a minha fórmula ela está calculando também aqui o número zero, essa unidade aqui. Ela está dividindo o faturamento total por 12, porque essa célula aqui ela está preenchida, entende? Então, neste caso, se esse faturamento aqui eu não quero calcular o mês de maio aqui, por exemplo, então eu apago essa célula, deixo ela em branco. Então, agora sim, a minha média ao longo de 11 meses, porque são esses 11 meses que contam, né? Já que esse mês de maio não teve nenhum faturamento, então ao longo de 11 meses foi 45 mil. Se eu tivesse aqui um número zero, por exemplo, então era contado uma unidade e aí o valor total era dividido por 12. Tá? Então acho que deu para entender aí para vocês como é que vocês podem calcular média, tá certo? Então comente aqui embaixo no vídeo o que, é que vocês acharam, deixe seu comentário, curtam por favor e compartilhem também. Vou deixar também aí o link do nosso site para que vocês possam acessar e ver lá o curso que nós temos disponível para vocês. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.